Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, com o programa Almoçando com Cristo, direto aqui de São Paulo, na direção geral, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, e na sonoplastia, Luiz Antônio, e você aí no aconchego do teu lar, com o programa Almoçando com Cristo, aonde tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade e proteção a você e toda a sua família. Deus e Pai, nesta área gloriosa e bendita de oração em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Ó, nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Ó, Senhor, o Senhor falou para Ezequiel, profetiza sobre aqueles ossos secos, Senhor. E nesta noite eu profetizo sobre a tua igreja, a unção do teu Espírito Santo, a autoridade do teu Espírito Santo, no mundo espiritual, Espírito Santo, eu profetizo para a tua igreja, Pai, no mundo espiritual, dê autoridade para este irmão, para esta irmã, Senhor, para orar, para jejuar, para lutar contra Satanás todos os dias. Espírito Santo de Deus, venha confirmar, Pai, venha repreender, Senhor, todo espírito da enfermidade. Eu profetizo agora, Senhor, a cura e a libertação sobre a vida da tua igreja, no mundo espiritual, no mundo físico. Vai passando o teu sangue, Senhor, na coluna, nos ossos, no sangue, nos nervos, nas vistas, nos rins, Senhor, as pedras, Senhor, fisicais. Vai passando o teu sangue agora. Eu repreendo agora todo espírito da enfermidade, toda obra maligna, sonha em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse, Senhor, para que aqueles ossos tivessem vida, meu Pai. Então dê vida espiritual, Senhor, para cada um que aqui está nesta noite, Senhor. Vida no lar de cada um, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que faz a ordem. Vai quebrando os laços, Senhor. Abençoa esta noite, Senhor, que é o teu corpo e o teu sangue, Pai. Nós estamos fazendo isso em memória de Ti, meu Pai, até que o Senhor venha arrebatar a Tua igreja, Senhor. Que nós estejamos, Pai, preparados para encontrar contigo, Senhor. Dê força para a tua igreja, Pai, buscar o azeite do céu como aquelas 5 prudentes, meu Pai. Confirma a vitória sobre a tua igreja. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas bem alegres para Jesus. Você está ligado na Rádio Gospel Peixel. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana. Queridos ouvintes,
É com imenso prazer que eu quero apresentar a cantora Márcia Campos Aguilheira. Ela é compositora de 2 hinos maravilhosos. O primeiro hino é Enche Este Lugar, o segundo hino, Só a Ti. Queridos ouvintes, nós vamos ouvir ela falar sobre os lindos hinos que Jesus concedeu para ela, e depois vamos ouvi-la cantar. E também quero lembrar os amados ouvintes que a cantora Márcia, ela também faz um trabalho muito lindo. Ela é terapeuta, ela faz curas interior. Então ela tem um canal no YouTube. O site dela é https://youtube.com/Chanel com 2 N's /UCPZ DBVDZ QTE 5QGS5H 7G 2EQW. Ouvintes, esse é o site da cantora Márcia, mas se você achar difícil, você procura ela no YouTube com o nome dela, cantora Márcia Campos Aguilheira. Assim fica mais fácil dos queridos ouvintes achá-la no canal dela no YouTube. Olá, amado, amada de Deus. É um imenso prazer de verdade receber você aqui no meu canal. E eu quero falar para você que eu estou muito feliz e compartilhar com você essa alegria. Acaba de nascer o meu primeiro álbum, um trabalho independente e totalmente autoral, chamado Enche Este Lugar. Esse sonho, ele nasceu cerca de 10, 12, 15 anos atrás, mas muita coisa aconteceu nesse tempo. Muita provação de fé, muitas dificuldades, perda, luto. E esse foi um tempo em que a minha fé em Deus, em Jesus Cristo, ela somente se fortaleceu. E durante esse período, nesses momentos de dor, Deus ele foi derramando no meu coração diversas canções, que hoje eu divido com todos vocês. Eu desejo que Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a presença dele encham a sua vida, encham o seu coração, encham a sua mente e tragam transformações profundas, assim como trouxeram na minha. Beijo. Enche este lugar com tua presença. Enche este lugar com teu amor. Enche este lugar com tua glória. Enche este lugar de ti, Senhor. Enche este lugar com tua presença. Enche este lugar com teu amor. Enche este lugar com tua glória. Enche este lugar de ti, Senhor. Atraímos o teu trono aqui com nosso louvor e tuas vestes. Este lugar encherá o arco-íris em torno de ti.
toda a minha trajetória, dores e conquistas, marcas na memória, o meu respirar, o meu existir, forças e fraquezas, eu apresento a ti. Eu sei que eu fui criada para o teu louvor. Não sei viver de outra maneira, só pra ti, Senhor. Meu dono tu és, reinas em mim. Minha vida sempre exalará uma canção a ti. Você está ligado na Rádio Gospel Peishel. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus criados a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros criados, dizendo:
Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos criados, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos criados: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os criados, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos criados: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Ele perguntou: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem eles: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Os saduceus e a ressurreição. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O maior dos mandamentos. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, perguntou para experimentá-lo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, Jesus perguntou: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Jesus disse: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem, desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. Você está ligado na Rádio Gospel Peixel. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. Graça e paz a todos, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família. Hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual, batalha espiritual. Quem conhece a história do nosso amigo Daniel Mastral, ele tem passado por muitas lutas, né? Eu que vim do outro lado também, eu sei que não é fácil. Pessoas que vieram da magia, que serviram a Satanás, hoje, graças a Deus, sou um cristão, como Daniel Mastral é um cristão, e tem alertado, né, a igreja brasileira. Infelizmente, a igreja brasileira, ela parece que ela não foi ensinada que existe um mundo espiritual, que existe uma batalha espiritual, ao qual demônios, potestades e principados agem nas áreas espirituais contra a igreja, contra a família, mas para aqueles que realmente dão lugar. Ou aqueles que estão buscando a Deus, que têm entregado seu coração para Deus, os demônios, eles se levantam de uma fúria muito grande. Eu, Bispo William Santana, meu amado, por esses dias eu tenho passado muitas lutas, batalhas espirituais, porque da onde que eu saí, meu amado? Porque eu estava na mentira, no engano. E quando eu me converti, meu amado, hoje eu quero que você deixe seu like aí, deixe seu comentário, porque você vai aprender um pouquinho, amado, porque Daniel Mastral passa por luta. Hoje ele não está passando por luta de física, um exemplo de satanistas, bruxos perseguindo ele. Mas eu creio assim que a maior luta que ele passa hoje é espiritual, como eu passo hoje uma luta espiritual, porque demônios e principados e potestades, eles querem fazer de tudo para nos calar, nos paralisar. Acontece várias situações, como eu, Bispo William Santana. Ontem mesmo eu tive uma experiência, é uma coisa muito terrível que eu passei ontem à noite. Ontem eu fiz 46 anos, mas ontem um inimigo veio me afrontar. Por que veio me afrontar? Porque, meu amado, graças a Deus, eu sou um pastor de uma igreja que tenho ensinado ao povo, aos meus discípulos, o que é batalha espiritual, o que é o mundo espiritual. Muitos não acreditam no mundo espiritual. Eu acho por isso que a igreja brasileira hoje está sofrendo muito, porque eles não entendem que existe uma batalha espiritual. Tudo isso que a nação está vivendo, que o Brasil está vivendo. Quero fazer uma pergunta para você. Você não sente esta opressão maléfica no Brasil? Por que esta opressão de Satanás contra a nação brasileira? Porque, meu amado, foi decretado no mundo do espírito que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Então esses demônios vão fazer de tudo para querer o quê? Paralisar o Brasil, usando pessoas, infelizmente, meu amado, Satanás usa muitas pessoas. Essa é a realidade. E o Daniel Mastral, meu amado, você viu que ele perdeu a sua esposa, perdeu o seu filho. É uma situação muito complicada para ele. Por que tudo isso que ele passa?
Eu creio que foi a vontade de Deus, né? O primeiro filho, o filho dele, ele infelizmente ceifou sua vida, tirou sua vida, e agora a perca da sua esposa. É uma pessoa que eu tenho uma admiração, Daniel Mastral, porque ele tem ensinado a nação brasileira, ensinado as igrejas brasileiras. Mas, Bispo Williams, e as igrejas, tem demônio? Olha, posso falar, você não vai ficar escandalizado? As igrejas brasileiras, onde tem mais legalidade de demônios, porque infelizmente um espírito chamado Mamon domina a igreja. Não estou falando de todas as igrejas. E eu, meu amado, que tenho lutado aqui, ensinado o povo, principalmente a minha igreja, sobre batalha espiritual. Olha o que eu passo espiritualmente de batalha, de luta, não é fácil. É como você que não entende o que é o mundo espiritual. Meu amado, faz-me lembrar quando eu me converti ao Senhor, aceitei Jesus. Eu tentei várias vezes de ceifar a minha vida, de tirar a minha vida, porque eu não aguentava mais. Eu era uma pessoa muito usada por Satanás. Eu nasci praticamente desde o ventre da minha mãe no espiritismo, servia a Satanás há muitos anos. Eu não gostava de cristão, não gostava de crente. Eu quero que você fique até o final para você entender, para você como saber lidar com o mundo espiritual, como saber lidar lutando no mundo espiritual. Você sente opressão na sua casa? Você sente uma luta espiritual? Dê seu comentário, dê seu like. Então, querido, quando eu aceitei Jesus, primeira coisa que eu fui ensinado que Satanás era um único Deus vivo. Então, quando eu aceitei Jesus, meu amado, no mundo do espírito, Satanás ficou muito furioso porque eu traí o clã. Eu tinha traído o clã. Vê como Daniel Mastral passou pela luta aí. Quando ele saiu do satanismo, a primeira coisa que aconteceu na vida dele foi perseguição. Mas eu vejo que hoje, na vida do Daniel Mastral, ele passa uma perseguição espiritual. Como ontem mesmo, amado, eu tive uma luta espiritual muito grande. Satanás me afrontando, tipo, colocando medo em mim, falando assim sobre o Covid, sabe? Esse vírus que está sobre a nação brasileira. E começou, tipo, me afrontar, eu senti falta de ar ontem. Eu falei, meu Deus, que é isso? Comecei a lutar espiritualmente, como Satanás falando assim, ó, vou fazer isso com você. Para de falar a verdade. Porque aqueles que vieram do outro lado, que serviram a Satanás, os espíritos imundos, eles ficam furiosos. Por quê? Porque como Daniel Mastral, sabe o que é o mundo espiritual. Eu já fiz várias viagens astral, na época que eu servia a Satanás. Faz-me lembrar quando eu aceitei Jesus, meu amado, eu tentei várias vezes de ceifar a minha vida. E eu tive um encontro com Deus, onde que Deus me mostrou pra mim que existia céu e que existia inferno. Faz-me lembrar que nesse dia o próprio Deus me levou para um lugar muito lindo. Isso aqui na história, eu nunca contei isso aqui no YouTube. Algumas pessoas perguntam assim, mas Bispo William, por que você não escreveu o livro? Porque eu não acho que é o momento de escrever livro agora. Mas eu tenho uma experiência muito forte no mundo espiritual, tanto que o nosso ministério é um ministério de libertação. Quem trabalha com libertação não é fácil não, meu amado. Quem trabalha com libertação, infelizmente, as igrejas brasileiras, nem todas sabem o que é trabalho de libertação, de cura, de restauração, porque os demônios, eles entram em legalidades, falta de perdão, sabe? Tudo isso que acontece no Brasil, nas igrejas brasileiras, principalmente as igrejas brasileiras, elas deram muita legalidade a demônios, né? Demônio da prostituição, demônio de mamon, de tantas coisas, mamado. Se eu falar aqui é coisa terrível. Mas aproveitando, você que está agora junto comigo, você pode fazer sua pergunta e estarei respondendo aqui. Hoje estou sozinho aqui, eu quero compartilhar com você por que Daniel Mastral está sozinho. Daqui a pouco tem um vídeo muito importante que ele vai falar o porquê. E eu sinto isso também, amado. Uma pergunta que eu faço para você. Esta pandemia que nós estamos vivendo, eu cresci no meu pensamento que existe sim, que esse vírus, para mim, foi criado no laboratório. Essa, para mim, é a visão. Mas, nessa situação que veio essa pandemia, Satanás começou a aproveitar, usando homens maléficos, para colocar o que? Medo. Quantas pessoas nesse exato momento estão ficando com medo? Ontem mesmo, meu amado, se vê a luta que eu passei na madrugada, foi a madrugada toda, uma luta espiritual. Como o inimigo me afrontando, um principado. Quando o principado veio me afrontar,
ele vem... muitos falam assim, mas bispo, quando os demônios aparecem, eles aparecem com chifre, com rabo, com sei lá o quê? Não. Quando os demônios aparecem, queridos, ele aparece como uma pessoa muito bela, muito, muito linda, né? E esse demônio que veio ontem me afrontar, porque eu tenho orientado algumas pessoas aqui no YouTube, principalmente na minha igreja, nas minhas redes sociais. Muita coisa eu não falo aqui no YouTube porque é complicado. Já deixa seu like, deixa seu comentário. Eu vou ensinar você, meu amado, a vencer a batalha espiritual. Porque a batalha espiritual, meu amado, é uma coisa só Deus. Como vencer, Bispo William? Em oração e jejum. Se tiver legalidade, você pode jejuar, você pode orar. É como sacrifício de tolo. Então não adianta eu orar, não adianta eu jejuar se eu tenho ódio, se eu não perdoei, se eu tô com um problema mal resolvido com uma pessoa. Então isso são portas de ilegalidade. E eu vejo a história do Daniel Mastral, meu irmão, como a minha história. Por quê? Porque da onde que eu saí, tanto que o diabo, ele me marcou falando que eu era filho dele. Falando assim, deixa eu ver. É verdade, Simone. O ministério de libertação não é fácil. O ministério de libertação é coisa assim, realmente para quem tem um chamado de Deus. Porque o ministério de libertação, porque as igrejas não querem, não estou falando de todas, não querem o ministério de libertação. Porque o ministério de libertação, muitas vezes o pastor está com pecado, ou o pastor está com uma porta de ilegalidade, então para ele não é interessante de ter um ministério de libertação. Daqui a pouco eu vou explicar para você, Jonas. Daqui a pouco. Então o ministério de libertação, muitos pastores não querem realizar na igreja. Por quê? Porque o ministério de libertação revela o profundo, oculto e escondido. Faz-me lembrar um dia... Eu vou começar a falar para não perder o raciocínio. Faz-me lembrar um dia que eu fui pregar num ministério. Chegando no ministério era um congresso. Quando eu cheguei dentro desse ministério, eu entrei na porta da igreja, tinha vários demônios dentro da igreja. Isso aqui na história. Estava cheio de demônios, eu fiquei assustado. E aqueles demônios, eles me viram e eu vi ele. Eu tenho uma sensibilidade de enxergar o mundo espiritual, né? De enxergar mesmo o mundo espiritual. Se vocês perguntarem no meu ministério Atrás pela Cruz, nas minhas redes sociais, vocês vão ver. Quem é o Bispo William? Eu tenho uma facilidade de enxergar o mundo espiritual. Sabe? Mundo espiritual mesmo. E chegando nesta igreja, amado, eu fui convidado para pregar, tanto que eu não gosto de pregar muitas igrejas, só vou pregar numa igreja quando o Espírito Santo fala comigo. Senão, eu não vou porque eu não quero trazer constrangimento para o ministério. Chegando nesse ministério, amado, era um congresso tudo bonitinho, alinhadinho, era um congresso com tema de pregação. Chegando lá, o que aconteceu? Aí Deus falou assim, você vai... repreender esses demônios na igreja. Eu falei, mas Senhor, não posso fazer isso. Não, Deus, é estreito, Deus, é um congresso. E eu comecei a falar com Deus, não, Deus, não, eu não vou fazer isso. Aí Deus falou comigo assim, você vai repreender esses demônios que estão dentro desta igreja. E eu falei, não, Senhor, não tem como, Jesus. Jesus, tem de misericórdia, eu queria não fugir, né, daquilo que Deus me ordenou. Chegando lá, amado, aí eu tinha um tema, tinha uma palavra para pregar. E eu falei, e agora? E aqueles demônios tudo olhando pra mim, dentro de um congresso, dentro de um grande evento de congresso, dentro da igreja. E eu falei assim, não tem como, Senhor. E eu tinha a palavra, o tema da pregação. Chegando lá, Deus falou assim, faça. Eu falei, tá bom, Deus. Comecei a fazer a libertação, meu amado. Aquelas pessoas que estavam tudo alinhadinha, bonitinha, com congresso, né? Tinha um grupo de irmãs, grupo de varões. Sabe o que aconteceu? Isso aqui não é história, não. Comecei a orar, os demônios se manifestaram praticamente, isso aqui na história, na igreja toda. Aí que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Estraguei a festa do congresso da igreja, na minha visão. E o pastor começou a chorar, falei, meu Deus, olha o pastor chorando. E comecei a repreender, aqueles demônios começaram a gritar, e eu falei assim, aqui tem porta de ilegalidade desta igreja, e Deus está cansado desta igreja falar que era uma igreja, mas não era igreja, falar que era noiva, mas não era noiva, mas sim amantes, que tinham portas de ilegalidade. E comecei a orar, meu amado, e o pastor chorando, falei, meu Deus, agora a coisa vai ficar
estreita. Sabe o que aconteceu? Terminou o culto, fez a libertação, o congresso, que era o congresso, não foi realizado o congresso, virou um culto de libertação, e o pastor chorando falou assim: Bispo Williams, eu quero agradecer ao senhor. Eu falei: mas por que, meu pastor? Porque a metade da igreja era uma metade de uma igreja de rebeldia, de pecado, era tudo contra mim, e o senhor enviou o senhor aqui no nosso ministério para isso. E graças a Deus, meu amado, a igreja hoje é uma igreja que está sendo alinhada por Deus, né? Então o mundo espiritual existe. O irmão falou assim: Bispo William, como que faz? Como aconteceu de você ir para outro mundo espiritual? Quando eu aceitei Jesus, né, viu, Jonas? Estou te respondendo. Quando eu aceitei Jesus, eu fui ensinado que existia só um Deus, que era Lúcifer. Então, desde o ventre da minha mãe, eu fui marcado por Satanás, tanto que tem uma perna minha do lado direito, que o Satanás me marcou falando que eu era filho dele, que eu era escolhido dele. E quando eu aceitei Jesus, vou fazer outras lives falando sobre isso para ensinar você, para você saber lidar com uma batalha espiritual no mundo espiritual. Agora, se a pessoa tiver com legalidade, não entra em batalha espiritual. Se a pessoa tiver com qualquer tipo de legalidade, não entra no mundo espiritual, porque vai passar por perreio. Sabe? Porque os demônios vêm com força. Aí o que aconteceu? Deixa seu like, deixa seu comentário, gente. Ajuda o bispão aí. Amém? Vou começar a fazer live assim. O que o Daniel Mastral passa? Hoje ele está sozinho. Perdeu a esposa, perdeu o filho. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. É tipo Satanás falando assim: aí, cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? É tipo o próprio principado falando pro Daniel Mastral: cadê o teu Deus? Aí, mas eu creio, amado, que tudo é vontade de Deus. O inimigo quer usar o quê? Na sua fragilidade para querer te acusar. Qual é a tua fragilidade? Falta de perdão? Qual é a tua fragilidade? Você sabe. Então o inimigo sempre vai usar uma porta espiritual para querer se alimentar da tua fragilidade. Tanto que a palavra do Senhor, vamos pela Bíblia, como o mundo espiritual existe, infelizmente as igrejas brasileiras não ensinaram e não ensinam porque tem medo. Porque, meu amado, posso falar quantos pecados ocultos estão dentro da igreja? Sabe o que é o pior? É um povo mostrando uma santidade, mas não tem santidade. Cheio de demônios, legalidade. Se eu falar aqui as histórias pra você, que eu já expulsei demônios, isso aqui na história, de pastores de 20, 30 anos, cheio de demônios, cheio de cão, e caí endemoniado. Tem dois níveis de quando a pessoa está tem opressão e possessão. Opressão é quando você sente aquele peso no ambiente, dentro da sua casa. Isso se chama opressão. E possessão é quando a pessoa já deu legalidade, já se entregou para aqueles demônios. Vamos pela palavra, Mateus 8, 28, 34. Quando ele chegou ao outro lado, a região do Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. E eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritavam: o que queres conosco, filho de Deus? Filho de Deus? Foi uma pergunta que os demônios falou para Jesus. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Olha, então desde aquela época os demônios já sabiam quem era Jesus. E no mundo espiritual os demônios sabem quem é eu, quem é você. Se você verdadeiramente é um cristão, se verdadeiramente você busca Deus, no mundo do espírito, os demônios sabem quem você é. Como aqui, meu amado, em Gadarenos, aqueles dois endemoniados já sabiam, então eles gritaram: o que queres conosco, filho de Deus? Viesse aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Olha a coisa, a certa distância deles estava pastando um grande manada de porcos. E os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Então, queridos, aqueles demônios não queriam perder o território. Então os demônios não querem perder o território.
Eles não querem perder o território, como Daniel Mastral, como a minha vida. A luta que eu passo, eu tenho certeza que o Daniel Mastral passa por uma luta. Então eles não querem perder. Porque hoje muitas pessoas são enganadas por demônios. Meu amado, você vê principalmente dentro da igreja o que tem de demônios, o que tem de pombagira, o que tem de ocultismo dentro das igrejas. E muitas pessoas não têm visão espiritual, não têm discernimento espiritual. Aí passam por luta. Ó, uma coisa que eu ensino pra vocês: nunca deixa ninguém colocar a mão na tua cabeça. Quando a pessoa coloca a mão na tua cabeça, se aquela pessoa estiver com demônios, ela está transferindo para você. Então, nem todas as pessoas oram por mim, amado. Eu escolho pessoas que realmente têm vida no altar, que têm uma vida íntegra a Deus. Então, toma cuidado quando uma pessoa vai colocar a mão na tua cabeça, porque quando coloca a mão na tua cabeça, está transferindo. Se ela tiver legalidade, se ela tiver coisas ocultas, vai transferir para você. Então, hoje em dia, meu amado, para crente orar na minha cabeça, tem que ser cristão de verdade, tem que ser pastor de verdade. Então, todas as pessoas... Deixa eu ver. Sim, demônios traz confusão, traz contenda, traz discórdia. Vou falar aqui, para não perder o raciocínio aqui. É tanta coisa aqui. Então, quando eu fui para eu fazia viagem astral, antigamente. O que é a viagem astral? Saía do corpo, fazia várias viagens para fazer maldade. E quando eu aceitei Jesus, eu imaginava que eu não ia mais enxergar o mundo do espírito. Até hoje, eu enxergo o mundo do espírito bem claro. Bem claro, bem lítido. O mundo espiritual. O mundo espiritual existe porque se o próprio demônio sabia que Jesus estava ali, sabia quem era Jesus, quem era a identidade de Jesus, que os demônios gritavam, imploravam: ó, se você nos expulsar, Yeshua, manda nós para a mandada de porcos. Porque eles sabiam quem era Jesus. Então, nesse exato momento, Deus quer que eu e você tenham uma vida santa. Porque os inimigos, os espíritos imundos, sabem quem é você. Porque, meu amado, nós temos que ter uma vida no altar. Uma vida íntegra, porque o arrebatamento está vindo em todo momento para mim e para você. Hoje nós estamos aqui vivos, mas nós não sabemos. Nesta pandemia que nós estamos vivendo, nesta luta, nós temos que fazer o quê? Orar e buscar a Deus. Porque o inimigo sabe quem é você no mundo do espírito, como Deus sabe quem é você no mundo do espírito. E quando nós damos legalidade, o diabo tem direito legal sobre sua vida. Então existe opressão, existe possessão. Opressão, muitas vezes, já é uma porta de ilegalidade. Você sente aquela opressão, aquele peso, aquele ambiente desagradável. Quem já sentiu isso? É um peso muito forte, você se sente angustiado, você sente, sabe, uma tristeza. Aí começa a deixar você perturbado, sabe? O inimigo sempre vai fazer o quê? Vai querer atingir você nesta opressão. Mas, bispo, como que eu faço para repreender esta opressão? Orando e jejuando. E fechando as portas de legalidade ao qual você abriu. Eu não sei qual porta de legalidade que você abriu. Porque o Brasil está passando por isso, na minha visão espiritual, por causa de legalidade, de corrupção, porque o Brasil era conhecido como o país da prostituição, o país do carnaval. Então foi feita uma porta de ilegalidade. Quantos sacrifícios foram feitos, meu amado, em Brasília? Quantos? Meu Deus do céu, se eu for falar aqui pra vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que não dá pra mostrar. O meu braço é tudo cortado aqui, ó. Porque não dá pra mostrar, porque uma da lâmpada, uma da câmera. O meu braço é tudo cortado. Você via Satanás há muitos anos. Sabe como eu conheci Jesus? Eu conheci Jesus, meu amado. Primeiramente, conheci Jesus. Eu assisti a Cidade de Jesus. Tentei várias vezes de ceifar a minha vida, mas não consegui. Glória a Deus por isso. Hoje estou aqui dando glória a Deus. E numa madrugada, o Espírito de Deus me levou para um lugar muito lindo. E esse lugar era uma porta de ouro. E brilhava muito, brilhava e brilhava e brilhava muito. E nesta porta de ouro, estava uma multidão com as mãos dadas, cantando os louvores a Deus. E o meu pai, que era terrível, que era um bruxo, meu pai era um bruxo terrível.
Só que o meu pai, nessa época, ele já tinha aceitado Jesus, no começo. E meu pai estava junto com essa multidão, junto com a minha mãe. E eu entrei naquela multidão, e quando eu entrei naquela multidão, uma voz muito meiga falou assim: Williams, o seu lugar não é aqui com este povo. Aí eu questionei aquela voz, mas o meu pai está junto, entrando nesse portão de ouro, eu quero entrar. Que era um portão de ouro muito brilhoso, uma coisa muito linda, muito gloriosa, e eu queria entrar no meio daquele povo, eu queria entrar naquele portão para ver qual é o outro lado. Aí aquela voz: você não pode entrar, o seu lugar não é aqui. E eu falei assim: não, mas eu quero entrar, eu quero ficar aí. Aí eu pensei: meu pai tá entrando. Aí ele falou assim: mas sabe... Aí aquela voz muito meiga falou assim: mas o seu pai está aí junto conosco porque ele aceitou Jesus. E eu não conhecia quem era Jesus, eu não sabia quem era Jesus. Eu fui ensinado que o único Deus era Lúcifer. Aí o que aconteceu, queridos? Você tem que descer, o seu lugar é lá embaixo. E eu comecei a descer, aí começou uma escuridão terrível. Uma escuridão terrível. Quando eu cheguei lá, tinha muitas pessoas gritando, pessoas chorando. E eu não entendia que era... Eu não sei se você já assistiu o filme do Constantine. Você assistiu esse filme do Constantine? Que quando ele vai para o mundo espiritual e fica numa cidade velha. Não sei se você assistiu esse filme. Foi a mesma coisa. Eu entrei nesse mundo espiritual, desci naquelas áreas espirituais, né? Que era um lugar terrível. Era a mesma situação que aquele filme do Constantino fala, que quando ele desce lá e vê aquela cidade destruída, aquele povo, aqueles demônios. Eu entrei lá, eu via muitas pessoas que morreram sem Jesus. E eu olhava assim e falava assim: mas esse lugar é terrível, eu não quero ficar aqui. Aí chegou um demônio muito grande mesmo, tipo com uma roupa de general, falou assim: vocês que chegaram ao inferno, façam fila. Aí fizemos fila, e quando eu estava nessa fila, eu encontrei praticamente toda a minha família do clã, que era do satanismo, da bruxaria. Aí eles falaram assim: ó, vocês que vieram agora para o inferno, o seu lugar é aqui, a sua casa aqui, a sua morada é aqui. E eu falei assim: mas eu não quero ficar aqui, eu quero ficar onde meu pai e minha mãe vão subir naquele... Não, o seu lugar é aqui, a tua morada é aqui. Queridos, foi no momento mais terrível da minha vida. Foi um momento muito terrível na minha vida. E eu falei assim: como que eu faço para me encontrar com Jesus? Aí sabe o que aquele demônio falou? Para você se encontrar com Jesus, você precisa renunciar. E eu falei: eu não entendi, renunciar o quê? Só que ele não foi específico o que era renúncia. E eu não entendi, acordei. Quando eu acordei, meu amado, eu entrei num estado de depressão de 3 meses. Porque eu queria conhecer a Cristo. Porque os crentes que eu conhecia, a maioria tinham medo de falar de Jesus para mim. Porque eles não tinham uma vida santa. Então, ninguém falava de Jesus. O único que falava de Jesus para mim era a minha mãe, que falava do amor do Pai. Mas eu queria conhecer quem era este homem, quem era Yeshua. E, meus amados, é uma coisa tão séria que eu tô falando aqui. Eu nunca falei aqui no YouTube, eu comecei a falar do que eu vivi no mundo espiritual, o que é o mundo espiritual. Então, os demônios existem. O que nós estamos passando no Brasil, existe uma esfera espiritual, demônios agindo. Ontem mesmo eu passei uma luta terrível. Essa semana eu tenho passado por muita luta espiritual, tipo demônios querendo me calar. Como bruxos, satanistas, meu amado, furiosos comigo. Porque eu tenho falado algumas coisas sobre o Brasil, sobre algumas situações de batalha espiritual. Posso falar algo muito importante para vocês? O inimigo, ele quer deixar você cego espiritual. O inimigo quer que você não enxergue o mundo espiritual. Os líderes evangélicos, não estou falando de todos, eles não querem que você enxerga o mundo espiritual. Eles querem que você fique cego. Porque você ficando cego, meu amado, você é muito fácil de ser manipulado. O inimigo, ele não quer que você
enxerga o mundo espiritual, porque se você enxergar o mundo espiritual, como eu enxergo, meu amado, é terrível. Eu vou falar assim, teve uma época da minha vida que eu comecei a chorar, falei, Deus, eu não quero mais enxergar o mundo espiritual. Deixa eu ver aqui. Eu não quero enxergar o mundo espiritual, porque quando eu enxergo o mundo espiritual, eu sei o que vai acontecer, eu sei se as pessoas vão me trair. Se vocês perguntarem para minha liderança, que eu tenho uma liderança, se vocês perguntarem para minha liderança, antes de acontecer alguma coisa, eu já falo para eles, ó, cuidado, vai acontecer isso, se você vacilar, vai acontecer isso. Eu já falo para eles. Os meus cultos de quarta e domingo que eu tenho no Atraídos pela Cruz é batalha espiritual constante. Quem entra no nosso culto, no mar, fala assim, meu Deus, o que é isso? É mundo espiritual. Então eu não lido com Exus, com Zé Pilintra, esses demoninhos pequenos. São demônios pequenos. Eu lido com potestades e principados, meu amado, de demônios terríveis. E ontem o demônio, esse principado potestade veio me afrontar ontem. Porque eu estou orando pelo Brasil, toda meia-noite estou orando pelo Brasil, com a equipe de pastores, pela equipe de apóstolos, orando pelo Brasil. E os demônios sabem que eu enxergo eles, eu vejo no mundo espiritual. Eu vou falar algo muito importante, eu não estou botando medo de ninguém aqui. Aqui no YouTube, quantos pastores estão aqui no YouTube, estão cheios de demônios, enganando pessoas aqui no YouTube. Principalmente nas redes sociais, pastores se passando por pastores, sendo usados por uma entidade, e você pensa que é Deus, não é Deus. Então, querido, o mundo espiritual existe. Esses demônios, eles sempre vão querer te afrontar. Esses demônios sempre vão querer te paralisar. Por que os demônios reconheceram a autoridade de Cristo? Porque eles sabiam quem era Cristo. Eles sabiam quem era Cristo. É por isso que eu falo para você, nesse tempo de pandemia, coloque a tua vida no altar. Você está ligado na Rádio Gospel Peishel. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Prezado ouvinte, nós precisamos da sua ajuda financeira para que este programa Almoçando com Cristo fique no ar. Querido ouvinte, se você quiser nos ajudar com qualquer quantia, eu vou passar o número da conta. É Banco Bradesco, depósito na poupança, a agência 2622. O número da conta 101-3245, dígito 2. Querido ouvinte, Banco Bradesco, depósito na conta poupança, agência 2622. Número da conta 101-3245, dígito 2. Querido ouvinte, se você tiver o Pix é 11 9 7728 5628. Pix 11 9 7728 5628. Você está ligado na Rádio Gospel Peishel. Eita, Jeová, esquita o teu poder nessa tarde. Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Ah, Deus poderoso. Ah, papai. Aleluia. Tá poder, eu sinto o poder do meu irmão, eu sinto. Papai. Você está ligado na Rádio Gospel Peishel.
Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, a paz do Senhor Jesus, São Paulo, a paz do Senhor, Brasil. Você está ligado na Rádio Gospel Peixel. Você está ligado na Rádio Gospel Peixel.